Fala, azeiteiros! E no vídeo de hoje a gente tem 5 perguntas mais feitas no consultório da Nutri sobre azeite de oliva. Eu sou Lívia Pirozzi, especialista em azeite de oliva, e eu tô aqui com a Nutri Carla Cota, a oficial. Exatamente. E abrimos uma caixinha de pergunta para saber qual era a maior questão sobre azeite de oliva e dieta. Quando a gente fala em dieta, o pessoal já pensa em cortar tudo. E temos o top 5 aqui do que mais foi perguntado. Perguntas frequentes, né? Sempre acontecem. O pessoal pergunta muito, ó. Pergunta 1. Azeite pode na dieta? Isso, Lívia, é uma coisa muito interessante, porque você sabe que eu recebi muitos pacientes, né, comentando comigo, e eu fiquei muito até assustada, dizendo que só cozinhar, e assim, falando com aquela entonação de tipo, tô mandando muito bem, e comentando assim, Carla, eu só cozinho com água. Aí eu perguntei para ele, da onde vem a gordura, praticamente a melhor que existe, né, que você poderia estar introduzindo na sua dieta, e expliquei sobre a importância do consumo de gordura. Gente, a gente não pode zerar, né, a gordura no consumo na rotina alimentar. Né? Algumas a gente deve reduzir a quase totalidade, algumas a gente podia passar longe, isso assim poderia deixar em outros planetas, como as gorduras hidrogenadas. Essa sim a gente não precisa na vida. Agora, a gordura do azeite... Essa hidrogenada é muito do doce. Ela tipo tem aquelas preparações. A gordura hidrogenada, gente, é aquele aquela gordura clássica que dá aquele craque naquelas bolachinhas, né, que a gente comenta aí. Também aquelas que normalmente estão presentes em receitas de bolos, porque muitas pessoas usam margarinas, né? Então, as margarinas, para elas terem aquela textura, elas são hidrogenadas. Essas pontes todas, essa química toda, ela pode sim, é um tipo de gordura que pode ter questões não só não ideais para o nosso metabolismo como composição de gordura, como elas podem também ter maior capacidade de adesão, né, em órgãos, artérias, etc., como a gente tem essas preocupações. Então elas não são benéficas, aquelas chamadas gorduras trans, né, que elas fazem aquele crackzinho, dão aquela crocância. Já vou ficar preocupada agora, se alguma coisa fizer crack, eu tô na hidrogenada. A gente tem que... muitas vezes a gente precisa entender os rótulos, né? Quando tem lá gordura vegetal hidrogenada, né? Então vamos ficar atento com essa palavra, né? E aí também estão mudando um pouco essas palavras, depois a gente pode comentar aqui. Então, mais uma pergunta é que, assim, é importante, gente, não exagerar, mas uma boa gordura para o preparo dos alimentos extra virgem é fundamental. Sempre. A gente consome, através das gorduras boas, também vitaminas, também outros nutrientes, antioxidantes, muito benéficos para a saúde metabólica. O azeite, gente, a gente adora falar, né? Hoje em dia tá na moda, dieta anti-inflamatória. O azeite é um alimento com potencial anti-inflamatório, ou seja, ele protege as nossas células em diversas rotas, em diversos processos metabólicos, tá? Ele é poderoso. Então, assim, não vamos descartar, não. A gente tem muita coisa para tirar do cardápio, né, e excluir, e não vamos aqui precisar cozinhar com água, não, porque a gente não tem nem sabor com isso. Eu falo, mas peraí, você tá cozinhando com água? Como é que pode? A comida não tá formando uma cor? Eu não entendia como, mas as pessoas estavam fazendo. Imagina refogar um pouco o alho, né? O alho tem tantas substâncias benéficas para a saúde também, ele precisa de um carreador, né? De um óleo para poder a gente aproveitar ainda mais aqueles aromas. Aquele refogadinho. Substâncias maravilhosas para a saúde que estão ali, que podem ser carreados para o alimento, que a pessoa cozinhando com água não vai ter. Né? Então, a gente precisa cozinhar com uma gordura boa, em quantidades adequadas para cada um, mas a gente não precisa desses extremismos e tem muitos aspectos em relação a isso, porque eu digo também que principalmente a pessoa que está precisando fazer uma reeducação alimentar, que quer emagrecer, ela precisa também ter palatabilidade e saciedade, gente. E gordura... Porque senão é um saco, né? Não, gordura é fundamental para o paladar e para você se sentir saciado. Pensando nisso... Muita gente pergunta, tudo bem, eu queria um azeite mais em conta para cozinhar, pode? Eu trouxe uma opção muito comum do mercado e uma ultra especial, que é um azeite superior.
Essa aqui é um azeite de um grande envasador que você acha com grande facilidade no mercado e você pode usar ele com muita tranquilidade porque é um extra virgem na sua composição. Ele não vai ter todo o aroma, toda a parte sensorial que um grande azeite de oliva tem, mas ali para o seu dia a dia, para você também não ter um orçamento tão puxado, esse é um azeite que consegue te ajudar na produção dos alimentos do dia a dia, né? E que a gente também não vai usar em grande quantidade. E que aí vem a dica, eu não sei se isso estava nas perguntas, Lívia, mas é sempre importante dizer que a gente não precisa aquecer, não vamos aquecer muito nenhum tipo de gordura e também com azeite não, né? Porque aí a gente consegue também aproveitar na máxima capacidade os nutrientes dele. Perfeito. Pergunta número 2. Azeite engorda mais do que óleo? As calorias são as mesmas. A caloria do lipídio é a mesma? É a mesma. 1 grama de lipídio igual a 9 calorias. O que acontece é que o azeite, a gente tem inúmeras substâncias protetoras para células. Uma absorção melhor. Contém vitamina E. Não tem nem como dizer. O que engorda, o que eu digo assim, gente, as pessoas normalmente que estão com essas questões do peso, né? Fica muito preocupada com o peso, com calorias. A gente sim, em qualquer processo de emagrecimento, precisa de uma restrição calórica. Mas isso precisa ser de uma forma inteligente. Quanto mais radical a gente faz, pior. Uma outra pergunta, e já até fizeram aqui no canal e fizeram novamente na caixinha, é: quem tem colesterol alto pode comer azeite na dieta? Pode sim, com certeza, e é importante organizar isso na rotina alimentar, né? O azeite, gente, e nenhum outro, muito interessante, Lívia, você comentar isso, porque eu já vi, não sei se você viu, em azeite eu não vi, mas eu já vi em vários óleos, né, óleos de girassol, escrito assim, não contém colesterol. Gente, eu quero dar aqui a seguinte informação, é inacreditável, nenhum óleo de origem vegetal, o metabolismo do vegetal não produz colesterol, eles têm outro metabolismo. A gente só tem produção de colesterol em alimentos de origem animal, então nenhum óleo, nem o azeite extra virgem, nem o de girassol, nem o de soja, vai nessa composição conter colesterol. Vocês vão ver lá na tabela nutricional, 0 colesterol. Porque nenhum alimento de origem vegetal, o abacate, por exemplo, rico em óleo, existe o óleo de abacate, não contém colesterol. Vocês podem olhar isso, as nuts, né? Agora eu pensei castanhas, não contém colesterol. Resposta maravilhosa. A pessoa tem que parar de comer salaminho e consumir mais azeite de oliva. O salaminho sim contém colesterol. Pois é, porque a pessoa fala assim, menino, mas eu não como nada, só o belisco ali, um salame. Manteiga, por exemplo, contém colesterol e ainda também é gordura saturada, né? E essa questão, a gente precisa de alguns tipos de gordura, inclusive, para uma adequada produção dos nossos hormônios, né? Então isso é importante para a gente também ter uma adequação do nosso colesterol. E outra coisa que eu acho que muita gente já deve ter ouvido e outras não, quando as pessoas vêm com aquele exame do colesterol, elas falam assim, vamos tirar tudo, né? Aí quer tirar a gordura, quer tirar o azeite. Eu falo, olha gente, o que está impactando no seu colesterol, que está no seu exame de sangue, é 30%. A sua dieta, o que você está vendo no seu exame de sangue, apenas 30% do seu consumo alimentar gera aquele colesterol. O restante, Lívia, é o seu corpo que está produzindo. Porque há uma produção hormonal. Claro. Então, o corpo produz, o metabolismo, o funcionamento do seu corpo produz 70%. 30% é do ovo, é do queijo parmesão, é da manteiga e de todos os produtos de origem animal que contém, do camarão, né? Muita gente fala, preciso tirar camarão, preciso tirar crustáceos, que contém colesterol. Então, o papel da dieta no seu resultado de colesterol sanguíneo é 30%. Olha que interessante. Muita gente fica desesperado e para de comer tudo. E qual é a gordura que não vai impactar absolutamente nada no colesterol? Gordura vegetal, né? E ainda
te ofertar, juntamente com essa gordura boa, monoinsaturada. Monoinsaturada quer dizer que não vai ter aquela questão de adesão em artérias, né, ser mais inflamatória e etc. Então, essa gordura ainda tem vitamina E, que é antioxidante, que são aqueles protetores celulares, né? Tem todo um componente nutricional no azeite muito potente para a saúde e que, pelo contrário, já tem muitos estudos que mostram isso. Que melhoram, que o azeite né? Tem aí, por exemplo, a pessoa quando precisa melhorar aquela fração que todo mundo diz que é o bom colesterol, que é o HDL, que o azeite pode favorecer, dependendo das questões genéticas, né? Porque muitas pessoas têm mesmo alguns polimorfismos, né? Alguns comportamentos genéticos que mesmo com o azeite, com uma gordura boa, elas ainda não conseguem muito, mesmo com atividade física, o aumento do HDL é mais lento, ou às vezes a gente não consegue aumentar o HDL, mas, no modo geral, o azeite não é o vilão no seu colesterol. Nossa, maravilhoso. Já recebi perguntas disso. E eu falei assim, gente, eu respondo o quê? Nada como a nossa Nutri para tirar esse mito do colesterol e do azeite. Então, você fique em paz. Use o seu azeite de oliva ali, melhore a sua dieta, né? Não consuma mais tantos azeite, derivados. menos salaminho. Adorei esse. Acho que pode virar até um bordão. Um bordão, exatamente. Mais azeite, menos salaminho. Quarta pergunta é, existe um azeite para cozinhar e qual azeite que é para usar na salada? Essa eu vou responder. Pode responder, Lívia. Pode. Faço questão. Então, sempre extra virgem. Não existe uma diferença entre o azeite que você usa para cozinhar e o azeite que você coloca na salada, porque você precisa naturalmente ali seguir o caminho de gorduras monossaturadas para você ter toda aí a sua parte nutricional. Muitas vezes as pessoas deixam de olhar o rótulo e não percebem que estão usando um óleo composto para cozinhar refinado que não vai agregar em nada. Essa é a palavra, é interessante que as pessoas entendam isso, né? É muito importante a gente falar disso, gente. O azeite extra virgem, ele não é refinado. A diferença é que o outro azeite, o virgem, justamente, já esse tem nome refinamento. Já tem extra refinamento. virgem. Não, o que acontece? O extra virgem, ele não tem refino e o virgem também não. Só que o que acontece? O virgem, ele pode apresentar algum defeito de análise sensorial. Então, ele é uma classificação até 0,2 de acidez. 2? Não. Até 2. 1,8, 2. Ele pode apresentar ali uma acidez até 0,2. E ele pode, na análise sensorial que você faz a classificação entre o extra virgem e o virgem, ele pode apresentar um leve defeito. Então, ele entra ali para essa segunda classificação. Já o lampante é um azeite refinado, é uma terceira classificação. O virgem e o extra virgem não levam refinos, mas ali a contagem de acidez dele, que são os ácidos graxos livres dentro do azeite, porque o azeite não mede acidez por pH, mede por ácido graxo livre, ele pode ter uma contagem de até 0,2. Ele entra nessa classificação. Ele também não é um mau azeite, porém é muito difícil encontrar um azeite virgem para vender. Geralmente, algumas falsificações já entram no mercado com rótulos escrito azeite extra virgem, na verdade é um óleo misturado, ou então ele é um extra virgem de excelente qualidade, como esses aqui que são 100% azeites. Essa é uma linha muito fina para você entender quem que é um grande extra virgem e quem ali é um virgem. Você precisa de uma análise de laboratório para fazer essa classificação e uma contraprova que é a análise sensorial que a gente faz. Até a gente, no sentido do mapa, tem o seu painel de provadores e que faz essa análise e essa classificação. E a última pergunta que não quer calar, é melhor trocar a manteiga por azeite de oliva? Com certeza. Mas não pode só um pãozinho. Então, eu diria isso, né? O equilíbrio. Então, consumir menos azeite. Contrário, gente. Atenção, esse é o momento. Mais azeite e menos manteiga. Dá até pra gente colocar o azeite em cubinhos de gelo e fazer manteiga de azeite. Manteiga de azeite.
Um dia, de repente, a gente mostra como fazer, né? Mas, assim, a gente pode continuar com a manteiga, mas consumir, inclusive, no Guia Alimentar para a População Brasileira, eles indicam o menor consumo de gorduras saturadas, sim. Né? No caso, a manteiga, ela é uma fonte de gordura saturada. Então, reduzir a manteiga e, muitas vezes, a gente sempre está lá consumindo pão com manteiga. Se é a sua preferência, coloca a menor quantidade de manteiga e faz um mix, come um pouquinho com azeite, um pouquinho com manteiga. Não, fica muito bom no grill. Uma outra coisa, você tá falando assim para substituir, me lembrei da pergunta do colesterol, né? Então, se você tá com colesterol alto, também é bom aquele pãozinho, você coloca um fiozinho de azeite, coloca ali na chapa, ao invés da manteiga. Exatamente. Né? Então, a pessoa... Essa sim é um grande passo para melhorar um pouco o colesterol. É um grande passo, dependendo do consumo diário dela, né? Porque, às vezes, se ela só consome aquela manteiguinha, aquilo não vai impactar nada. Mas se ela consome a manteiga, o queijo parmesão, leite e outros alimentos que contêm colesterol, frutos do mar, etc., isso pode estar impactando de uma forma global, né? Isso é uma coisa mais específica. Entendi. Mas a gente pode dizer que para ela ficar mais de olho nas fontes de gordura saturada, porque o azeite é monoinsaturado, ele não vai impactar no colesterol. Mas você sabe que paciente quer sempre um milagre, né? Exatamente. Ele quer tirar a manteiguinha ali e ficar bom de tudo. O restante ainda não consertou. É que as pessoas, às vezes... exatamente. A gente precisa fazer um trabalho de configuração do cérebro. Não, eu me incluo também, tá? Eu não tô me esquivando desse grupo aí de pacientes rebeldes. Mas eu tenho ainda uma boa parte, porque eu sou já do time do azeite de oliva. Sim, você já está incluindo isso bastante no seu cardápio, né? Por uma questão de profissão. Mas eu digo, gente, que paladar é treino, né? Se a gente não provar, se a gente não degustar e não começar a inserir aquilo no dia a dia, não tem como fazer parte, né? Ninguém aprende a andar de bicicleta de um dia para outro, né? Sim. Então a gente precisa devagarzinho. Treinar o paladar. Não, e uma grande sugestão, se você ainda não consegue perceber a intensidade, os amargos, ou então até a doçura que algumas azeitonas têm, é bacana quando você está assim, no almoço de domingo, colocar ali um pratinho com 2 azeites diferentes e experimentar em conjunto. Porque grandes concursos e painéis são relações e percepções de um conjunto de pessoas. Eu posso muito bem aqui no canal abrir um azeite, experimentar e contar para vocês quais são as minhas relações e impressões sobre aquele azeite. Só que quando você tá ali e cada um dá a sua opinião, você chega num denominador e assim, olha, esse azeite tem essa nota mais verde, apresenta uma outra parte sensorial. Muitas vezes a gente faz uma ficha de acordo com a análise, coloca essa ficha que um azeite tem um pouco mais de casca de banana verde, e você pode fazer isso e ir treinando o seu paladar a realmente conseguir perceber a natureza do alimento, né? É isso que a gente gosta de falar do azeite de oliva. Perceber o que a natureza te entregou, porque um pouco diferente do vinho, o azeite quase não tem modificações humanas ali. A azeitona chega de uma forma e é colocada na garrafa sem muitas alterações, você não tem ali a inserção de sulfitos, como é no vinho. Então você consegue perceber o que é aquele terroir. Cada vez mais agora com azeites mais especiais consegue imprimir naquele azeite. Então se você tem azeites que, como aqui no Brasil, ou são da Mantiqueira ou são do Rio Grande do Sul, você consegue perceber isso e isso é maravilhoso. É sobre a pessoa perceber qual azeite que ela mais gosta, qual o tipo, né, de que forma ela poderia inserir. E se não provou 10 vezes, Lívia, não sabe nem se gosta. Ou 10 vezes? No mínimo. Então a gente já tá quase com 10 encontros marcados para provar azeite de oliva aqui. Coloca aqui nos comentários se além dessas 5 perguntas, você tem uma mais especial para a Nutri aqui, de por que você não tá usando azeite de oliva aí na sua dieta. Escreve aqui que a gente vai ficar muito feliz de ver. E ó, agora com muitas ideias no canal, a Carla vai voltar? Se Deus quiser. Não. E se a Lívia quiser, né? Não, sempre muito bem-vinda. Um beijo e fiquem bem.